A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abramos a Sagrada Escritura no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Hoje trataremos sobre o poder da ressurreição operando em nossas vidas, através dessa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Por enquanto, leiamos apenas o verso 28 do capítulo 24 de Lucas. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Até aqui a palavra do Senhor. Curve mais uma vez a sua cabeça, eleve o seu pensamento e o seu coração ao Deus Todo-Poderoso que nos ouve e assiste nesta manhã. Maravilhoso, eterno e soberano Senhor, a Ti rendemos ações de graças por todas as coisas, bênçãos ou dificuldades, alegrias ou tristezas, porque todas elas cooperam para o nosso bem e convergem de forma misteriosa para a Tua glória. Agora vem e, por misericórdia, por clemência, me usa como boca de Deus ao Teu povo, povo eleito, povo santo, para que a Tua palavra caia como maná do céu a cada coração, e que todos saiam daqui dizendo no íntimo: Deus falou comigo nesta manhã. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço em nome e para a glória de Jesus, o nosso Salvador, o que vive e o que reina para todos sempre. Amém. Amados, o fim da esperança é o começo da morte, dizia o estadista francês Charles de Gaulle. E foi com a morte de Jesus que a esperança daqueles dois discípulos morreu na sexta-feira da paixão. E 3 dias depois, mais ou menos numa hora como essa, num mesmo domingo como esse, que aqueles dois discípulos começavam agora a morrer de tristeza pelo caminho, rumo a uma pequena aldeia chamada Emaús. O texto sagrado diz de forma literal que eles conversavam no caminho sobre tudo o que estava acontecendo, sobre tudo o que tinha acontecido, entendendo tudo aqui como todo o relato que o Evangelho de Lucas faz da vida de Jesus, especialmente daquela última semana. E sequer passados 3 dias da morte de Jesus, aqueles dois discípulos decidem abandonar Jerusalém. E não existe outro motivo plausível para 2 discípulos deixarem Jerusalém antes da ressurreição, senão a tristeza que os tira a esperança de uma tal maneira, fazendo com que eles abandonem tudo, claudicando, desistindo. Aquele tipo de tristeza que começa como uma teia de aranha sobre os nossos sonhos e vai crescendo até se transformar numa espécie de camisa de força sobre a nossa vida, nos imobilizando e nos fazendo desistir. Aqueles 2 discípulos poderiam ter presenciado Jesus submetendo a natureza, acalmando tempestade, multiplicando pães e peixes, secando a figueira. Aqueles 2 discípulos poderiam ter visto Jesus curando pessoas, abrindo olhos de cegos, levantando paralíticos, limpando leprosos. Aqueles 2 discípulos poderiam ter visto, inclusive, Jesus ressuscitando pessoas, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro. Mas, agora, separados a menos de 3 dias da presença física de Jesus, eles estão se separando de Deus. E como dizia Lutero, o pecado é, em essência, separação, afastamento de Deus. Agostinho dizia ainda que o pecado é ele mesmo o instrumento do seu próprio castigo.
E não é por acaso, então, que a tristeza de quem está perdendo a esperança é o que lhe impede de ver a salvação ao longo do caminho. Pois, como todos conhecem muito bem essa história, Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos e o texto irá nos dizer que eles estavam como que impedidos de os reconhecer. Aprenda uma coisa, amado, amada irmã que me ouve nessa manhã: a música que escolhemos ouvir rege nossas escolhas. Se formos regidos pela tristeza, seremos tragados pelo medo e pelo desespero. Se, contudo, formos regidos pela esperança, seremos conduzidos pela alegria. Nessa manhã é a manhã de condicionarmos nossa mente à esperança que deve nos mover alegremente no caminho, porque Cristo caminha conosco. Aqueles 2 discípulos já tinham, o testemunho das Escrituras sobre a ressurreição de Jesus. Aqueles 2 discípulos já tinham o testemunho do próprio Jesus acerca da ressurreição. Aqueles 2 discípulos já tinham o testemunho das irmãs, porque eles partem depois do testemunho delas, lá pelas 9, 10 da manhã, dizendo que Jesus já não se encontrava mais no túmulo. Aqueles 2 discípulos, portanto, já tinham o testemunho, inclusive da boca de anjos, de que Jesus estava vivo. Mas, ainda assim, eles colocaram o pé no caminho de Emaús. O caminho de Emaús, portanto, é o caminho da desistência e dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús, assim, é o caminho da desesperança. O caminho de Emaús, assim, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Mas, nesse mesmo caminho de desânimo, nesse mesmo caminho de dor, de tristeza e de desesperança, é o caminho onde Jesus se apresenta a eles, não apenas para esses 2 desanimados, mas para nós, ainda hoje, no partir do pão e na ministração da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero pregar aos irmãos, às irmãs, não apenas que Jesus está vivo, mas também que Ele está aí do seu lado, exatamente como estava ao lado dos discípulos no caminho de Emaús, mesmo que eles não percebessem isso inicialmente, no início. Para tal, eu peço que vocês agora, de forma expositiva, nessa pregação, me acompanhem verso a verso dessa história que vai aquecer nosso coração nessa manhã. Verso 13 do capítulo 24, acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Emaús fica a 60 estádios de Jerusalém. Convertendo essa medida, nós temos de Jerusalém a Emaús 11 quilômetros. A palavra Emaús significa fonte de águas quentes. Essa pequena aldeia é um ponto elevado, com uma visão privilegiadíssima do mar Mediterrâneo e da planície de Saron. Atualmente ela fica sob a autoridade palestina, na Cisjordânia. Portanto, uma área atualmente extremamente conflagrada. Ainda no século XIX, a Igreja Católica lá construiu a Igreja de São Cleopas, que pertence à Ordem dos Franciscanos. Quem eram esses 2 discípulos? Em primeiro lugar, eles não faziam parte, a essa altura, dos 11 apóstolos. Um deles se chamava Cleopas, que é o diminutivo de Cleópatros, masculino de Cleópatra. E o outro discípulo não está identificado no texto. Uma das conjecturas é de que Cleopas estava com sua esposa, o segundo discípulo, Maria. Conforme a identificação em João 19, 25, eu leio brevemente. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Em resumo, o que eles estavam fazendo, portanto, se 2 discípulos, homens, se Cleopas e sua esposa, o que eles estavam a fazer ali naquele momento?
estavam desintegrando a comunidade do caminho do Senhor, desintegrando, desfazendo a comunidade cristã, abandonando, desacreditando de tudo o que viram, ouviram e em algum momento até creram. Desacreditando em todos os testemunhos acerca, inclusive, da ressurreição que eles tinham recebido até ali. Até em termos simbólicos, eles estavam no caminho errado, note comigo. Emaús significa fonte de águas quentes, uma espécie de fonte de águas termais aqui naquela região. E Jesus Cristo, fonte de água viva. Portanto, eles estão saindo de Jerusalém motivados, sobretudo, pela frustração de não terem em Cristo Jesus o líder guerreiro e militar que tanto ansiavam a fim de redimir politicamente Israel do Império Romano, mas sobretudo também desertavam com medo de uma investigação que iria passar a fio de espada o pescoço de cada um deles, motivado pela perseguição do Sinédrio. Portanto, Cleopas e seu amigo fazem o caminho de volta ao Egito. E o caminho de volta ao Egito é o caminho do desespero, motivado pelo medo que surge a partir da descrença. E o primeiro ponto de aplicação que eu quero deixar a essa igreja é se as suas reflexões te aproximam ou têm te afastado de Deus. Aquilo que você conversa e discute com a sua esposa, com o seu companheiro de jornada, tem te afastado ou aproximado de Deus. As conclusões que nós temos extraído dos milhares de mortos dia a dia, tem nos trazido a presença de Deus ou tem servido de gatilho emocional para essa espécie de complexo de Emaús, que nos faz desacreditar da fé e da esperança que nos deve mover. Deixa eu te dizer, irmão, depois da ressurreição, o medo, a tristeza e a morte não tem mais a palavra final sobre a sua e a minha vida. Por isso, o medo deve ser lançado fora, porque o amor vence o medo. E assim nós não devemos olhar para trás, porque para trás só existe o Egito e a deserção, no nosso caso, implica a morte eterna. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, diz o verso 15, o próprio Jesus se aproximou deles. Os seus olhos, porém, diz o verso 16, estavam como que fechados, impedidos de o reconhecer. O verso 15 nos faz pensar o seguinte: Jesus já tinha dado a evidência do túmulo aberto àqueles dois. Jesus tinha dado a fala dos anjos, as testemunhas da Escritura. E agora ele vai operar por meio de uma experiência pessoal. Em que parte da busca pela face de Deus você se encontra nessa manhã, irmãos? Se convencido apenas intelectualmente pela palavra, agora basta que Jesus encontre com você numa experiência radicalmente transformadora, que faz com que você definitivamente jamais pense que possa estar a caminhar sozinho em meio às dificuldades. Portanto, para além da convicção intelectual que a palavra nos oferta por meio do Espírito Santo, para além da experiência, da sensibilidade que temos no partir do pão, nós devemos buscar a face de Deus por meio de uma experiência radical e transformadora no nosso caminho, na nossa jornada. Porque de nada vale uma fé intelectual que não é operada por uma fé caritativa, portanto, um amor obrado. O texto diz que eles discutiam. Homileu é a palavra no grego, homilei no infinitivo, uma discussão, uma altercação. Não havia consenso, ambos discutiam. E qual era o problema por trás dessa deserção? O fato, principalmente o fato de não crer que os profetas haviam escrevido algo real sobre o Messias. Esse, aliás, era o problema da maioria dos judeus daquela época. Viam o Messias como um conquistador, não como um servo sofredor. Ao ler o Antigo Testamento, viam a glória e não o sofrimento.
enxergavam a coroa, mas nunca, jamais a cruz? Quantos de nós pode estar na igreja pelos motivos errados, atrás da glória, quando deveria estar atrás da sua cruz diária? O problema desses dois discípulos é que eles queriam acreditar no que eles queriam acreditar e nada mais. A fé para eles era uma commodity, um bem de consumo pessoal, uma espécie de seguro pós-morte ou uma chancela para que eles pudessem fazer parte da nação que iria dominar o mundo, ou seja, um cartão de crédito político, onde eles depositavam a sua confiança. O verso 16 diz que eles não reconheceram Jesus. Agora eu queria perguntar aos irmãos: alguém tomado pela tristeza, pelo abatimento, desiludido, desnorteado, presta atenção em algo além de si próprio? Evidentemente que não. Quantas oportunidades em nossa vida para nosso crescimento espiritual são jogadas fora pelo nosso desânimo? Não desperdice, portanto, o seu sofrimento. Ele é ocasião de crescimento espiritual. Quantos de nós, irmãos, impedidos pelas coisas do mundo, não vimos até nossos filhos crescer e render ações de graças por Deus estar os abençoando e guardando, sobretudo com vida e salvação? Quantos de nós, e aqui vem o tema-chave, invisibilizam todas as relações? Torna invisível a sua esposa, pais, amigos. Preste atenção. Sobriedade, a fim de decidir as coisas racionalmente, com clareza e lucidez, não é apenas ausência de embriaguez. Sobriedade é a ausência de tempestades emocionais que nos forçam a ter ânimo no sentido de decidir a revelia delas. Sobriedade significa não agir passionalmente. Sobriedade significa, apesar do mar turbulento lá fora, eu conseguir descansar no meu travesseiro, sabendo que Jesus está comigo na nau. Sobriedade é o que devemos buscar em meio às angústias. Não permitir que nada de longe venha perturbar a paz que reside em nosso coração por meio do Espírito Santo. Portanto, sejamos sóbrios, para além da ausência de embriaguez, mas sejamos sóbrios das emoções, das paixões que querem nos perturbar, seja através da mídia, seja através de familiares ímpios, seja através da nossa parentela, seja através do nosso ambiente de trabalho. E como conseguimos isso, presbítero? O poder da ressurreição opera de nós. A esperança que imobiliza a cada um e uma aqui crer que para além dessa vida reside uma vida maior, mais farta e melhor. Com o poder da ressurreição, a nossa vida se torna uma vida de esperança e de alegria contínua, porque tiramos a capa do temporal e enxergamos no tempo cronológico as pistas do eterno. No prazer sexual, enxergamos o matrimônio. No tempo diário, consumido pela rotina, enxergamos a eternidade dos momentos a sós, em secreto, passados em oração com Cristo Jesus. Saiba que o poder que pode tirar a sua tristeza é o poder da ressurreição que vai operando em nós, a partir da comunhão que temos com a palavra e com a mesa do Senhor. E não pense jamais que quando estiver fraco, isso deve ser motivo para desânimo e deserção, porque quando sou fraco, diz a palavra, então é que sou forte, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10. Louvado seja o nome do Senhor. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? A palavra caminho aqui aparece nessa perícope 4 vezes, ou seja, caminho, jornada, dia a dia. E eles pararam entristecidos. E esse entristecidos aqui no grego tem o sentido de perturbados, no limite de enraivecidos. Ora, que forasteiro é você que passara por Jerusalém nesses últimos dias e não tomara ciência do que lá acontecera? Esse Cleopas vai dizer: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Uma conversa agora daqueles dois incrédulos, desertores, se dá com Jesus.
E uma conversa com Jesus sempre é uma ocasião de oração. E a partir desse momento, Jesus vai ouvi-los, sabendo de todos os acontecimentos, e mesmo assim, ele faz questão de ouvir a Cleopas. Jesus não é um cínico, irmãos. Jesus é o personagem central da história que ele quer ouvir a partir da boca de Cleopas. Jesus quer ouvir a sua versão. Jesus quer que você abra o seu coração para ele. Cristo nos ouve apesar de nós. Cristo nos deve ser o motivo de tirarmos todas as nossas preocupações, porque ele nos diz: o que vos preocupa? Toda vez que você estiver preocupado, a palavra que deve sair do seu coração e chegar aos teus lábios é: Senhor, a minha preocupação é essa, porque eu sei que a minha preocupação se vos importa. Em suma, o ponto interessante a observarmos aqui é que a origem da tristeza e da desesperança daqueles homens estavam numa preocupação. Portanto, não deixe sua preocupação dar fruto, gerando tristeza, desânimo. Leve suas preocupações a Jesus. Jesus quer trocar a carga com você, amado e amada. Ele quer pegar as suas preocupações e dar a sua paz, guardando a sua mente e o coração, de modo a que você, mesmo na pior circunstância, entenda que aquela circunstância que Ele te coloca vai proporcionar um entendimento maior ainda, ou seja, Ele vai te dar a paz que excede toda inteligência. Mas por que essa pessoa está em paz, mesmo diante dessa situação? Ele tem uma inteligência que está para além do entendimento humano das coisas. E essa é a razão porque o seu coração e a sua mente está guardado em nome de Cristo Jesus. Nós possuímos um segredo, esse segredo está na palavra, que nos dá paz. É um entendimento cujo fruto é a paz. E a versão de Cleopas nós lemos a partir do verso 19, acompanhe comigo. E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. O que agora nós temos aqui, entre os versos 19 e 24, é uma confissão sincera. O que nós temos aqui é o relato ocorrido após um funeral. É a sinceridade de um coração que se rasga. A essa altura eles estavam parados na estrada. Mentalizem essa cena. A essa altura temos uma pessoa abrindo o coração para Jesus sem reservas, sem pose, independente dos erros contidos naquela versão. E para expressar essa sinceridade sem medidas, note o seguinte: àquela altura, identificar-se como seguidor de Jesus Cristo era extremamente perigoso. As autoridades judaicas e romanas estavam sedentas em identificar e perseguir os apóstolos. E por que, no verso 21, Cleopas diz: nós esperávamos? Assim, Cleopas diz, ao dizer que esperava, que pertencia ao caminho, o grupo de Cristo Jesus. E Cleopas se denuncia sem medo ali, porque maior que a sua tristeza ali, maior que o seu desânimo, que o seu desespero a ponto de fazer ele desistir, estava ali a vontade de confessar-se perante Jesus, para que ele, Jesus, confesse a Cleopas diante do Pai e dos anjos no último dia. Confessar a Cristo diante dos homens em oração, para que Ele nos confesse diante de Deus, sem medo, sem censuras, sem medo de se expor. Ali ele dizia: nós esperávamos, mesmo fugindo. Ele é sincero. E a partir desse ponto, Jesus ouve as suas razões,
por mais absurdas que elas possam parecer. Note ainda a descrença que Cleopas tinha no Cristo Messias. Verso 19, para Cleopas Jesus era profeta e não Deus. Note ainda a aceitação do discurso judaico de quem era Jesus Cristo, ou seja, possivelmente um líder guerreiro político, portanto, objeto dessa morte maldita. Apenas um líder messiânico, mais um. Visão de que Cristo, portanto, não ressuscitaria. Verbo ser, ele era, não é mais. O mais importante vem agora no verso 1, a esperança no lugar errado. Redimir Israel, e não a mim e ao povo, para uma vida eterna. E nos versos 22 a 24, a incredulidade. No discurso, a mistura, portanto, de medo, que gera fuga para Emaús, e a esperança desacreditada. Portanto, o ponto de aplicação aqui é que, sem o poder da ressurreição, operando em nós, ao invés da fé, é a incredulidade que brota. Pois, diante de um caixão que baixa a cova, a fé na salvação da alma e da ressurreição no último dia é a única coisa que pode nos consolar. Versos 25 a 27, sigamos. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Dirá outra tradução. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, preste atenção, começando pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Portanto, agora chega a conversa que não nos é narrada. O ponto alto dessa conversa não chega a nós, mas diz aqui que Jesus abre as Escrituras antes de abrir os olhos daqueles dois. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus é pregado no seu coração por meio da palavra. E é por meio da palavra que Jesus vai pregar a eles. Cleopas, lá em Gênesis, o profeta Moisés diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi Deus que disse que o Messias ia ser ferido, Cleopas. Foi Deus que disse que ele ia destruir a antiga serpente. Não há vitória sobre a morte sem que o Messias fosse ferido. Ok. Muito inteligente da sua parte, forasteiro. Moisés ainda vai dizer, Cleopas: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus, até que venha aquele a quem pertence direito e a quem devem obediência os povos. Jesus era o crucificado da tribo de... Qual era, Cleopas? Judá. Ok, inteligente de sua parte também. Lembra-se que ele era da tribo de Judá, Cleopas? Sim, lembro. O próprio profeta vai dizer também: mas tu, Belém, Efratá, Cleopas, lembra-se a sua profecia? A profecia de Miqueias, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Cleopas, me responda. Quem nasceu em Belém, da Judéia, não foi exatamente esse que morreu na sexta-feira? Ok, amém. Eis que o Senhor diz: ouve-se em Ramás uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os seus filhos. Não se lembra, Cleopas, quando o profeta Jeremias disse, durante o nascimento desse Jesus, muitos morreriam? Sim, está profetizado e coincidentemente também aconteceram com ele. O profeta Isaías, Cleopas, vai dizer que o Messias havia de crescer em Nazaré, da Galileia. Confere? Sim, confere. Ele nasceria de uma virgem, a história de Maria dá conta disso já entre os primeiros interlocutores dela. Que o seu ministério iria começar na Galileia. Foi o profeta Isaías, 700 anos antes, que disse isso. Foi isso que aconteceu com Jesus, Nazaré? Sim. Está escrito que ele abriria os olhos de cego. Está escrito que ele seria ferido e cuspido no rosto. O profeta Isaías disse isso. Foi, Cleopas, foi. Está escrito que ele seria rejeitado, desprezado, que ele seria assassinado, que ele seria descendente de Davi, de Jeremias. Confere, Cleopas, sim.
Está escrito também que ele exaltaria os humildes. Eu estava naquele sermão, inclusive. O Sermão da Montanha, onde ele começa com essa frase, profético, Cleopas. É Ezequiel que diz, Osés vai dizer também que ele, quando nascer, ele fugiria com seus pais para o Egito e de lá ele retornaria. Aconteceu isso com o Nazareno? Sim, aconteceu isso também. Está escrito na hora da sua agonia, o profeta Amós disse isso, que o sol escureceria. Meu Deus, foi isso que aconteceu entre o meio-dia e as 15 da tarde, na sexta-feira. Eu estava lá. Zacarias iria dizer que está escrito que ele entraria em Israel num lombo de jumento. Eu estava lá! Eu estava lá. E o coração daqueles homens ia se aquecendo. Cleopas, o salmista Davi diz, rodeio-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram-se minhas mãos e meus pés. É o profeta Davi que diz isso nos Salmos. Isso se deu? Sim! Está escrito que ele morreu pelos pecados do mundo, e não por causa de Israel, politicamente, Cleopas. Sim, é isso, tem sentido. Está escrito pelo profeta Joel que ele veio para oferecer salvação para toda a humanidade, e não apenas para profetizar na antiga aliança, Cleopas. Está escrito que ele seria traído por um amigo. Diz o Salmo, sim, foi o que aconteceu com Judas. Está escrito que essa traição custaria 30 moedas de prata. O profeta Zacarias disse isso 500 anos atrás. Está correto? Sim, está correto. Agora deixa eu lhe dizer, diz Cristo, a Cleopas, seu amigo, em Oséias está escrito o seguinte, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Naquele momento, quando Jesus terminou de dizer essas palavras, volta a história para o verso 28. Quando se aproximavam Jesus da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Oh, peraí! E eles constrangeram, dizendo, diz o verso 29, fica conosco, porque à tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Pois quando o poder da ressurreição passa a operar em nós, amada igreja do Senhor, não há mais medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque quando o poder da ressurreição passa a operar em nós, ele se dá na comunhão da igreja, na ministração da palavra, no partir do pão. É no ouvir da palavra que arde os nossos corações e todo o desânimo, tristeza, angústia fica para trás. Que nesse domingo em que celebramos a presença espiritual de Cristo no pão e no vinho, a nossa esperança vença uma vez mais o medo e a tristeza quando nossos olhos sejam abertos pelas Escrituras. Que a nossa esperança vença o medo e a tristeza quando nossos corações ficarem em chamas pela comunhão com Jesus, a cada santa ceia do Senhor e a cada pregação ministrada. Que nossa esperança vença o medo sempre que nossos pés, no caminho, no dia a dia, caminhem na direção da propagação da palavra de Deus. Que o poder da ressurreição enche o nosso coração de alegria e de esperança nessa manhã. Até aqui a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e ore uma vez mais. Maravilhoso, eterno e soberano Senhor, a Tua palavra nesta manhã foi cantada, orada e pregada. Também a Tua presença espiritual no pão e no vinho fez-se presente em nossas vidas. Agora, portanto, nos enche do Teu poder, da convicção da Tua ressurreição e nos alegra, Senhor, nos fortalece e nos anima para perseverar, mesmo diante das piores dificuldades. Seja conosco, Pai, e abençoa o Teu povo. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.